Muita coisa ainda vai acontecer na trama. E tudo começa com uma revelação capaz de virar o mundo de Stella de cabeça para baixo. Depois de tanto fugir da verdade, Stella finalmente cria coragem. O coração bate descompassado. As mãos tremem. E, diante de Annabella, ela decide falar aquilo que guardou por anos. Com a voz carregada de medo e culpa, Stella diz que não é irmã, é mãe. O impacto é imediato. Annabella paralisa. Os olhos se arregalam. A mente se recusa a aceitar aquelas palavras. No primeiro instante, a garotinha acha que é algum tipo de brincadeira cruel. Não faz sentido. Nunca fez. Ela nunca desconfiou de nada. Para ela, aquela história simplesmente não existe. Mas Stella insiste. A voz falha, mas a verdade não volta atrás. Ela diz que sofreu mais do que Annabella pode imaginar, que passou por coisas que jamais contou, e que tudo o que fez foi para protegê-la, que cada mentira teve um único motivo: amor. Annabella se afasta, visivelmente assustada. A respiração fica curta. O chão parece sumir sob seus pés. Espera aí, que conversa é essa, Stella? Ela pergunta, confusa, quase em pânico. Por que você está dizendo que é a minha mãe? Stella engole em seco. Respira fundo. E confirma, sem mais rodeios. Porque essa é a verdade, minha filha. Você não sabe nem metade do que eu vivi. Mas entenda uma coisa. Eu sempre te amei. As palavras atingem Annabella como um golpe. Ela pensa por alguns segundos. Até que a ficha começa a cair. Mas, e a mamãe? A voz sai trêmula. Então, a Miriam é a minha avó? Stella confirma com um simples aceno de cabeça. E é ali que Annabella desmorona por dentro. A revelação é grande demais. Dolorosa demais. Ela não consegue assimilar que, durante todo esse tempo, foi criada pela própria mãe acreditando que ela era apenas uma irmã. Enquanto isso, longe dali, Miriam também sente que algo mudou. No hospital, a mulher começa a se agitar. O olhar fica inquieto. O corpo pede movimento. Ela se senta na cama e fala com firmeza. Eu não quero ficar nesse hospital. Quero ir para casa. Quero ver as minhas garotas. A equipe estranha a mudança repentina. Túlio é chamado às pressas. Ao entrar no quarto, o médico se surpreende com o estado de Miriam. O que está acontecendo, dona Miriam? Ele pergunta, tentando acalmá-la. Estou aqui para o que precisar. Ela não hesita. Olha diretamente para ele e faz o pedido. Doutor Túlio, se o senhor realmente quer me ajudar, me deixe ir embora. Eu não quero mais ficar aqui. Preciso ir para a casa da Stella. Preciso ficar com ela. E com a Annabella. O médico suspira, incomodado. Mais uma vez, aquela conversa. De novo isso, dona Miriam. Ele responde, sério. Eu já te expliquei. A senhora ainda não pode ir para casa. Mas Miriam não recua. Porque, no fundo, ela sente que algo muito grande acabou de acontecer. E sabe que precisa estar perto das duas, custe o que custar. O seu estado inspira cuidados mais específicos. Túlio insiste, firme. E é só aqui no hospital que a senhora vai conseguir isso. Miriam respira com dificuldade. O corpo está fraco. Mas a voz sai surpreendentemente lúcida. Doutor Túlio. Ela começa, com os olhos marejados. Eu sei que não entendo de medicina. Mas também sei que não vou sair dessa. Estou muito debilitada. E tudo o que eu quero é passar os meus últimos momentos com as minhas meninas. Ela engole em seco. Por favor, não tira isso de mim. O pedido corta Túlio por dentro. Ele entende. Sente empatia. Mas é médico. E precisa seguir as regras. Mesmo dividido, ele mantém a postura profissional e decide continuar o tratamento, tentando cuidar de Miriam enquanto ela ainda resiste. Sem imaginar que essa recusa vai desencadear algo muito mais grave. Porque Miriam, cansada de esperar, não pretende aceitar o destino calada. Determinada, ela vai se esforçar além do limite para deixar o hospital. E voltar para casa, custe o que custar, para ver Stella e Annabella. Enquanto isso, longe dali, Stella enfrenta outro pesadelo. A revelação destruiu qualquer estabilidade. Annabella, de temperamento forte, não aceita a verdade. A dor vira revolta. Por que você escondeu isso de mim, Stella?
Ela questiona, com a voz carregada de mágoa. Por que só decidiu me contar agora? Stella tenta se manter firme, mas falha. Os olhos se enchem de lágrimas. Me desculpa, Annabella. Ela diz, quase em um sussurro. Eu fiz isso para te proteger. Já te disse, foi questão de sobrevivência. Você não imagina tudo que eu tive que enfrentar. Ela se aproxima, abre os braços. Vem cá, minha menina. Deixa eu te explicar tudo com calma. Annabella recua imediatamente. O choque vira negação. Não. Ela responde, assustada. Eu não quero te abraçar. Você não é a minha mãe, Stella. Meu Deus, o que está acontecendo? As palavras atravessam Stella como uma faca. O rosto dela se desfaz. A dor é visível. Annabella não suporta ficar ali. Confusa, magoada e assustada, ela se afasta e foge do local. Sozinha, Stella desmorona. As lágrimas finalmente vencem. Então é isso, ela murmura, entre soluços. Será que a Annabella nunca vai me perdoar? É o peso de anos de silêncio, vindo à tona de uma só vez. Pouco depois, Dita encontra Annabella completamente abalada. A garotinha tenta ser forte, mas não consegue esconder o sofrimento. Você já sabia disso? Annabella pergunta, com a voz quebrada. Você sabia que a Stella era minha mãe? Dita respira fundo antes de responder. Sabia, sim. Ela admite. A Stella falou comigo antes de te contar a verdade. A revelação machuca ainda mais. Então por que ela fez isso comigo? Annabella insiste. Eu não acredito que ela seja minha mãe. E por que só agora? Por quê? Dita se ajoelha à frente dela, fala com cuidado, e com verdade. Você precisa tentar entender o lado da Stella, Annabella. Ela sofreu muito. Teve que sacrificar quase tudo para te criar. Ela pausa, escolhendo as palavras. A sociedade não é gentil com uma mulher solteira, ainda mais com uma filha. As pessoas foram cruéis com ela. Julgaram, machucaram, e ela aguentou tudo sozinha, só para te ver crescer. Annabella escuta em silêncio. Confusa. Ferida. Dividida entre a raiva e uma verdade que ainda dói demais para aceitar. E, enquanto mãe e filha sofrem separadas, o destino começa a se mover, preparando consequências que ninguém ali é capaz de prever. E quando ela disse que fez isso para te proteger, Dita completa, com a voz firme, mas doce. Pode ter certeza. Ela estava dizendo a verdade. Annabella cruza os braços. O rosto fechado. O coração endurecido. Eu não acredito nisso. Ela rebate, irredutível. A Stella não tinha o direito de fazer isso comigo. Não tinha. Ela respira fundo, tentando conter o choro. Ela não é a minha mãe. A revolta cresce. E vira outra pergunta. E o meu pai? Annabella dispara. De repente. Quem é ele? Onde ele está? Dita sente o golpe. Sabe a resposta. Mas também sabe que Stella não está pronta para revelar aquele nome. Ela desvia o olhar por um segundo. E foge do assunto. Isso é algo que a Stella precisa te contar quando for a hora certa. Responde, com cuidado. Não agora. Annabella percebe a evasiva. E isso só aumenta sua frustração. Dita então se aproxima. Envolve a menina em um abraço apertado. Eu prometo que vou estar do seu lado. Diz, emocionada. No que você precisar. Mas acredita em mim. Tudo que a Stella fez foi pensando no seu bem. Mesmo assim, Annabella não se rende. O abraço não dura muito. Ela se afasta, fechada para qualquer explicação. Para ela, a dor ainda fala mais alto. Sem saber, Annabella ignora que aquela história está longe de terminar. E que, antes mesmo do dia acabar, o chão ainda vai tremer de novo para toda a família. Na cena seguinte, Miriam segue firme na sua decisão. Fraca, cansada, mas movida por um único desejo: ver Stella e Annabella mais uma vez. É isso que a mantém de pé. Ela anda com dificuldade, o corpo quase não responde. Cada passo é um esforço imenso. Mas ela não desiste. E é nesse momento que seu caminho cruza com Celso. Ao vê-la naquele estado, ele se assusta. Dona Miriam. Ele pergunta, preocupado. O que a senhora está fazendo aqui? Dá para ver que não está nada bem.
Miriam se aproxima, respirando com dificuldade. Por favor, Celso. Ela pede, quase sem forças. Os médicos querem me manter no hospital, mas eu não posso ficar lá. Ela segura o braço dele. Eu já aceitei o meu destino. Só quero ver a Stella e a Annabella. Quero passar os meus últimos momentos com elas. Me ajuda, por favor. As palavras atravessam Celso. Ele engole em seco. O coração aperta. Sem conseguir dizer não, ele decide ajudá-la. É ele quem a leva até a casa de Stella. Enquanto isso, no interior da casa, o clima segue pesado. Stella tenta se aproximar, tenta conversar, tenta explicar, mas Annabella não cede. Cada tentativa é rebatida. Cada passo adiante vira mais distância. Stella sente o peso da rejeição, o arrependimento, a culpa. E então, a porta se abre. De repente, Celso entra, amparando Miriam. O choque é imediato. Meu Deus do céu! Stella exclama, completamente desnorteada. O que está acontecendo? Ela se aproxima, em pânico. Mamãe, por que a senhora está aqui? E você, Celso? Me explica isso agora. Celso responde, sério, mas visivelmente abalado. Eu encontrei a sua mãe no caminho. Ela me pediu para trazê-la até aqui. Stella perde o controle. A senhora sabe muito bem que não era para ter vindo. Ela dispara, revoltada. O seu lugar não é aqui, nesse estado. Miriam a encara. O olhar cansado, mas decidido. Porque, para ela, aquele momento vale mais do que qualquer risco. Você precisa ficar no hospital. Stella insiste, aflita. Lá você pode ser bem cuidada. Miriam balança a cabeça devagar. O rosto pálido, o corpo exausto. Eu sei disso, Stella. Ela responde, com doçura. Mas o Celso entendeu meu lado. E eu espero que você também entenda. Ela respira fundo. Eu fiz isso porque já aceitei o meu destino. Sei que não vou passar dessa. Então tudo que eu quero é ter, pelo menos, a companhia da minha filha. E de você também, Annabella. As palavras pesam no ar. Stella então admite, com a voz embargada, que contou toda a verdade para a menina. Miriam se emociona imediatamente. Os olhos se enchem de lágrimas ao perceber que, mesmo no fim, ainda teria um último contato verdadeiro com a neta. Depois de tanto tempo fingindo ser apenas mãe, atendendo ao pedido desesperado de Stella. Sem dizer mais nada, Stella prepara a cama para Miriam. Talvez, pela última vez. O esforço da fuga cobrou seu preço. Miriam está extremamente debilitada. Mal consegue se mover. Deitada, ela segura a mão da filha com carinho. Você não imagina o quanto eu estou feliz por estar aqui, diz, com um sorriso frágil. Sei que é estranho dizer isso, mas se eu tivesse que escolher um último lugar para estar na minha vida, com certeza seria nos seus braços. Stella sente o coração apertar. Por favor, mamãe. Ela pede, chorando. Não diga isso. A senhora precisa descansar. Eu não quero que você parta. A voz falha. Você não pode me deixar. Miriam toca o rosto da filha com ternura. Não fique preocupada, Stella. Ela diz, serena. Você é uma grande mulher. Não faz ideia do orgulho que eu sinto de você. Ela faz uma pausa. E não precisa ficar triste. A vida foi generosa com a gente, não acha? Stella tenta responder, mas não consegue. A gente poderia ter se afastado. Miriam continua, sem nunca ter se explicado. Mas o destino nos colocou frente a frente. Ela aperta a mão da filha. Eu consegui contar tudo o que vivi. E também conhecer você de verdade. Isso só aumentou o meu orgulho. As lágrimas escorrem. Hoje você me perdoou. Miriam sussurra. E nós nos amamos. Você não sabe como meu coração está leve. E o quanto eu te amo. Stella chora em silêncio. Agora, Miriam completa, com a voz cada vez mais baixa. Você precisa passar todo esse amor para Annabella. Ela sorri pela última vez. Do jeito que você é, tenho certeza de que ela vai se tornar uma grande mulher no futuro. O corpo de Stella treme. Ela tenta responder, mas Miriam não diz mais nada. O silêncio se instala. Pesado. Definitivo. Miriam morre nos braços da própria filha. Em uma cena devastadora, marcada por dor, amor e despedida.
Stella fica ali, sem forças, segurando a mãe, entendendo que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais será a mesma. Agora, ela terá que seguir sem Miriam e enfrentar, sozinha, o abismo que se abriu entre ela e Annabella. Enquanto essa tragédia redefine o destino da enfermeira, outras histórias seguem em paralelo. E Candinho, longe dali, continua enfrentando novos conflitos com Zuma, mantendo a tensão viva ao longo de todo o capítulo. Assim que o detetive Sabiá entra em ação para buscar a certidão de Samir, uma nova ameaça começa a se formar nas sombras. Uma não perde tempo. E Zenaide vai atrás dela. As duas passam a seguir cada passo do detetive, determinadas a interceptar o documento que pode mudar tudo. Aquele papel é perigoso demais, porque ele pode provar que Candinho é o verdadeiro pai do menino, e garantir a ele o direito legal sobre Samir. E isso, Uma não pode permitir. No meio da perseguição, Zenaide quebra o silêncio, visivelmente insegura. A patroinha tem certeza que quer fazer isso? Uma responde sem hesitar. O olhar duro. A ambição estampada no rosto. Mas é claro que quero, Zenaide. Eu não nadei até aqui para morrer na praia. Ela respira fundo. Não podemos deixar esse detetive fazer uma coisa dessas. Já pensou na humilhação que eu vou passar? Uma fecha o semblante. O Samir é a minha última chance de prender aquele caipira a mim. As palavras caem como um peso sobre Zenaide. Ela sente o coração apertar. Porque não basta tirar um filho do próprio pai. Ela ainda terá que enganar Candinho, o homem que ama. Tudo para servir aos interesses frios da dona da Casa dos Anjos. Enquanto essa perseguição se intensifica, Candinho vive um momento aparentemente mais calmo, mas não menos inquietante. Ele recebe a visita de Carmen. Olá, dona Vidente, ele diz, com um sorriso tímido. Faz tempo que a gente não conversa, né? Carmen retribui, observando-o atentamente. Fazia mesmo, Candinho. Eu não te via há um bom tempo. Ela faz uma pausa. E me diga, como estão as coisas? A conversa segue educada, quase formal. Até que algo muda. De repente, Carmen fica séria. O olhar distante. Como se enxergasse algo além dali. O que foi, dona Vidente? Candinho pergunta, preocupado. A senhora tá bem? Ela pisca algumas vezes, e assente. Tô sim, Candinho. Responde. É que eu senti muita coisa do teu futuro agora. Candinho franze a testa. Eu não tô gostando nada dessa cara. Comenta. O que foi que a senhora viu? Carmen respira fundo antes de falar. Eu tive uma previsão. Ela revela. E tem a ver com a fábrica de biscoitos. Candinho suspira, contrariado. Mas era só o que me faltava. Ele diz. Eu tô tão feliz com a construção da fábrica. A senhora tá dizendo que coisa ruim vai acontecer de novo? Carmen é cautelosa. Eu não posso afirmar nada com certeza. Explica. Mas sinto que tem gente ruim querendo a sua queda. Isso é o suficiente para deixar Candinho inquieto. Uma pulga atrás da orelha. Uma sensação ruim no peito. Sem imaginar que, naquele exato momento, bem longe dali, Sandra e Ernesto estão juntos outra vez. Os dois conversam em tom baixo. Calculista. Perigoso. Mesmo depois da reconstrução, os dois ainda planejam tomar a fábrica de biscoitos. A ambição fala mais alto. E o imóvel de Candinho continua sendo o alvo. Durante a conversa com Carmen, o nome de Zuma volta à tona. A vidente comenta que Zuma o ama, que ela não desistiu, e que continuará tentando se aproximar. Candinho se incomoda na mesma hora. Isso não vai acontecer, dona Carmen. Ele afirma, firme. Eu amo a Dita. Ele respira fundo. E não vou desistir de ficar com ela. Mal sabendo Candinho que, enquanto ele reafirma seu amor, forças ocultas se movimentam. A certidão de Samir, a fábrica e o próprio coração dele estão em risco. E este capítulo segue, carregado de tensão, traições e decisões que podem mudar tudo. Mais tarde, Uma e Zenaide finalmente conseguem colocar o plano em prática. Com astúcia, mentiras bem calculadas e muita frieza. As duas conseguem engambelar o detetive Sabiá. Em poucos minutos, Uma coloca as mãos na certidão de batismo de Samir.
O documento que poderia mudar tudo. Ela olha para o papel, sorri, e sem qualquer remorso, o destrói. O som do papel sendo rasgado parece uma vitória. Acabou, Candinho. Ela diz, satisfeita. Agora você não tem mais como provar que o Samir é seu filho. Uma respira fundo, tomada pela sensação de poder. Em breve, a juíza vai aparecer. Continua. E vai me dar a guarda dele. Ela ri. Você perdeu. E quando quiser o seu menino de volta, vai ter que correr pros meus braços. Convicta de mais uma vitória, uma comemora. Mais um plano sujo concluído. Mais um golpe certeiro. Mas o que ela não imagina é que essa história ainda está longe de acabar. Mesmo depois de destruir a certidão de Samir, uma será surpreendida. Porque as crianças do orfanato, unidas e determinadas, vão decidir ajudar Candinho. E serão elas as responsáveis por preparar um castigo à altura para a dona da Casa dos Anjos. Enquanto isso, outra trama se intensifica. A relação entre Ernesto e Sandra entra em um estado ainda mais perigoso. Depois da quase morte da irmã de Celso, o clima entre os dois se torna pesado, hostil, cheio de desconfiança. Ernesto começa a acreditar que Sandra quer o seu fim. E tudo piora após uma conversa com Olga. De forma insinuante, a funcionária levanta uma suspeita grave. Ela sugere que Sandra pode atentar contra a vida do próprio marido. A ideia se infiltra na mente de Ernesto. O medo cresce. A paranoia se instala. Pouco tempo depois, é Sandra quem chama Olga para conversar. A baronesa se mostra desconfiada. O Ernesto está estranho. Ela comenta: quero que você fique de olho nele. E assim, Olga se vê no meio de um verdadeiro campo minado, dividida entre dois lados, testemunhando um casamento que começa a ruir. A tensão entre Sandra e Ernesto aumenta a cada instante. Ambos passam a acreditar que o outro pode ser capaz de tudo, até mesmo de matar. Ainda assim, algum tempo depois, os dois surgem juntos mais uma vez, unidos por ódio, por ambição, por um objetivo em comum. Eles não aceitam a reconstrução da fábrica de biscoitos de Candinho. E deixam claro que não vão desistir. Sandra só quer uma coisa: ver Candinho na Rua da Amargura. E só então descansar. O capítulo termina com todas essas tramas em ebulição. Planos obscuros, traições, segredos e conflitos que prometem consequências cada vez mais graves. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas emoções da sua novela favorita.